Trânsito. A Anhanguera e Bandeirantes tem tráfego normal nos dois sentidos na tarde desta quinta-feira. Pela rodovia Heitor Penteado, o motorista reduz a velocidade nos dois sentidos na altura do bairro das Palmeiras. Venha para Sky pré-pago por apenas 12 vezes de R$ 14,90 sem mensalidade. Ligue 3013-1179. Sky, a gente se diverte junto. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Júlio Nascimento. 5h02. Alô, Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando em Ribeirão Preto em AM 1270, então nos aplicativos Band Rádios, pelo YouTube, pelo Facebook. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bandeirantes Esportiva. Hoje é quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021. Vamos juntos até às 7 horas da noite, atualizando todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. Informações da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um grande abraço para você e para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. A Ponte Preta treina de olho no Vasco. Domingo, 4 horas da tarde, Macaca vai até o Rio de Janeiro enfrentar o time carioca em busca da sua primeira vitória. Como visitante, Marcelo Hermes, lateral esquerdo, está regularizado no BID e é mais uma opção para o técnico Gilson Kleina para o duelo lá no Rio de Janeiro. Mas a tendência é que o treinador faça poucas modificações no time titular da Macaca. Marcos Luiz, avante, avante meu bugre, com fibra e destemor. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Um abraço pra você, Marquinhos. Outro pra você, Júlio. Pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Técnico Daniel Paulista vai aproveitar esse espaço até a próxima partida para aprimorar o elenco do Guarani e espera as recuperações dos jogadores que estão em tratamento médico. Agora há pouco, pelo Sub-20, o Guarani venceu o Capivariano por 1-0 e segue líder do seu grupo. Júlio. Fluminense e Atlético Mineiro duelam nesta quinta-feira, 9h30 da noite, nas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo terá transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Corinthians. Salve o Corinthians. Informações do Corinthians, João Paulo Capelani. A novela Roger Guedes segue a todo vapor no timão, mas a expectativa é de um desfecho positivo no máximo até o fim desta semana. Isso porque ontem o staff do jogador se reuniu mais uma vez com a diretoria corintiana e faltam apenas detalhes burocráticos. Luvas, o tempo de contrato já foi definido, falta uma ou outra questão salarial, mas a expectativa é que até esta semana Roger Guedes seja anunciado como novo reforço do timão. Em relação ao
William, a expectativa é a mesma. O Corinthians aguarda e monitora para saber se de fato o meio-campista vai conseguir hoje ou amanhã a rescisão junto ao Arsenal da Inglaterra. No mais, a expectativa para o jogo deste fim de semana. Fagner ainda é dúvida. Jogador que foi substituído no último fim de semana contra a equipe do Atlético Paranaense reclamou de uma fisgada na panturrilha, passou por exames, nenhuma lesão foi diagnosticada, mas a expectativa é que, caso não tenha condições, Duqueiroz seja o lateral titular. Paraguaio Gustavo Florentin é anunciado como novo técnico do Sport. Treinador de 43 anos, foi zagueiro da seleção paraguaia e se destacou no comando do Cerro Porteño. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Vinícius Bueno. No dia do aniversário dos 107 anos de história, o Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira, visando o jogo deste sábado contra o Atlético Paranaense no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Praticamente todo o elenco está à disposição do técnico Abel Ferreira e há inclusive a expectativa do lateral esquerdo Jorge, recém-contratado, ser relacionado pela primeira vez. Nas últimas horas, o próprio atleta admitiu que está mais forte e mais confiante para voltar a atuar, ele que não joga desde dezembro do ano passado, quando ele acabou passando por uma cirurgia no joelho. O Lucas Lima, já acertado com Fortaleza, foi liberado para viajar, não participou desta atividade e não deve mais vestir a camisa do Verdão. Uma provável escalação para o jogo deste final de semana é de Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e aí uma dúvida entre Renan e Piquerez. Meio campo deve ter Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga e Dudu, com a dupla de ataque tendo Wesley e Rony. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Futebol internacional, definidos os grupos da Liga dos Campeões da Europa. Destaque para o duelo entre PSG e Manchester City na fase de grupos. O Real Madrid enfrenta a Inter de Milão. O Bayern de Munique está no grupo do Barcelona. O Atlético de Madrid tem pela frente o Liverpool. E o Chelsea mede forças contra a Juventus. São Paulo. Salve o tricolor paulista. O São Paulo, Paulo do Vale. Empate amargo para o São Paulo ontem no Morumbi, 2-2 contra o Fortaleza após Rigoni fazer os 2 gols do tricolor e o São Paulo acabar cedendo o empate com falha de Thiago Volpe no primeiro gol, muito questionado pelo torcedor. Agora o São Paulo pensa no Juventude, Campeonato Brasileiro. Domingão, 4 da tarde, no Jacone, a última partida do São Paulo antes de uma pausa considerável e importante para o tricolor, que vem numa pegada boa desde o Campeonato Paulista e sofrendo demais com a parte física, com as lesões. Isso porque tem data FIFA e o São Paulo volta a jogar 13 dias depois de entrar em campo contra o Juventude. A partida da volta contra o Fortaleza acontece dia 15 de setembro no Ceará. Em Tóquio, o Brasil fica com bronze no revezamento da natação. Destaque para Daniel Dias, que chega à marca de 27 medalhas em Paralimpíadas. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Informações do Santos, Gustavo Soler. Após a derrota para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o Santos chega a 14 derrotas em 24 jogos como visitante na temporada de 2021. O técnico Fernando Diniz agora aguarda a resposta do departamento médico com relação ao zagueiro Luiz Felipe, que deixou o gramado sentindo dores no joelho. Caso ele não fique à disposição para o próximo jogo, que será contra o Flamengo na Vila Belmiro, o treinador deve formar a dupla de zaga com Robson Reis e Wagner Palha, 2 jogadores formados nas categorias de base do clube. Para o duelo contra o rubro-negro carioca, Marinho ainda não deve ficar à disposição. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin. O olhar técnico da Bandeirantes, qual é o seu destaque? Um abraço para você, Gleger. Um abraço para você também, Júlio. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Meu destaque vai para o Campeonato Paulista Sub-20. É isso mesmo. A 4ª rodada, que foi hoje, né? De todos os times, de todos os grupos. Só ontem que a Ferroviária enfrentou a Inter de Limeira e venceu por 1-0. E os times de Campinas se deram bem. O Guarani venceu o Capivariano por 1-0. No grupo 5, o Guarani assumiu a liderança
E a Macaca venceu por 4-0 o Brasilis. O Brasilis que é o time do grande Oscar, né? Lá em Montecião, onde fica a base aí do time Brasilis. E a Ponte também assumiu a liderança, só que a Ponte no grupo 4, com 8 pontos. Parabéns aos times de Campinas e de olho nas categorias de base, dirigentes. Tudo bem, Batistão? Um abraço para você, bem-vindo ao Bandeirantes Esportiva. Qual é o seu destaque? Tudo bem, Júlio? Um grande abraço para você, um abraço para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso e significativo microfone esportivo do Rádio Campineiro. Quando os salários dos jogadores são divulgados pela imprensa, dá a impressão de que a maioria dos jogadores ganha aqueles valores estratosféricos para os padrões remunerativos de outras atividades no mundo corporativo. Por exemplo, a disparidade é exorbitante, enquanto um diretor executivo de uma grande empresa no Brasil ganha cerca de 15 mil reais, de 15 a 20 mil reais, jogador de futebol de times da Série A e B ganham 50 mil, 80 mil, 100 mil, em times médios e até pequenos. Os clubes grandes, fala-se em salários de 300 mil, 500 mil, 800 mil mensais. As estrelas dos times de ponta ganham acima de R$1 milhão por mês. Mas ao contrário do que muita gente pensa, essa não é a realidade do futebol. É apenas uma pequena ponta da pirâmide. Pesquisa divulgada pela plataforma cupomvalido.com.br, que reuniu dados da CBF, Statista EY, antiga Ernest Young, mostra que mais da metade dos atletas que atuam no Brasil recebe um salário mínimo. O levantamento indica que apenas 12% tem remuneração superior a 5 mil. 55% dos jogadores recebem a remuneração de 1.100, em média, não considerando os direitos de imagem. Entre os jogadores que faturam até 5 mil, o percentual cai para 33%. De acordo com o estudo, o Brasil possui 7.020 clubes registrados, sendo que 874 agremiações são profissionais ativas. A região sudeste é a hospedeira da maior parte desses times, 39%, e é a que paga melhor também, em média de 15 mil. Os vencimentos mais baixos estão concentrados no Nordeste, em torno de R$1.000. O país possui mais de 360 mil atletas registrados, sendo que 25% são profissionais. O estudo revela que o futebol brasileiro movimenta alguma coisa na ordem de 52 bilhões de reais e que 80% do valor total dos salários estão concentrados em apenas 7% dos atletas. Então veja como há uma péssima distribuição de renda no futebol. Apenas 7% ficam com 80% do bolo. 93% tem que buscar uma segunda opção para ganhar a vida, porque não conseguirá fazer um pé de meia durante os 18 ou 20 anos, que é o tempo médio de duração da profissão de jogador de futebol. E estamos falando da pequena parcela de jovens que conseguiu se profissionalizar. O cenário é ainda mais perverso para a imensa maioria que teve o sonho frustrado e não conseguiu virar jogador de futebol profissional. Bandeirantes Esportiva no ar nesta quinta-feira, com os trabalhos técnicos de Alexandre Almeida, Joel Cardoso, coordenação técnica de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe, Marcos Luiz, comentários com Gleger Zorzin, Valdemir Gomes e Carlos Batista, que também é nosso comandante de esportes. A direção regional da Rádio Bandeirantes é do jornalista Rodrigo Neves. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar.
Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, km 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Tem rede balançando. É bola na rede. Niltinho, cobrança de escanteio, pé canhoto, levantou na área, subiu, toque de cabeça, é gol! Gol! Na marca de 26 minutos passados, primeiro tempo. Cobrança de escanteio. Niltinho partiu, meteu a peta canhota, levantou na segunda trave. Rodrigão subiu, foi lá no quinto andar, muito acima dos zagueiros, e enfiou a cabeça nela, de cima para baixo, mandou a bola no fundo do gol do Brusque. Ela bateu lá dentro e fez Rodrigão, cabeçada fatal, cabeçada letal para fazer a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Rodrigão, na sua especialidade,
mandou lá dentro, a torcida vibra, da pele até o osso, examada Ponte Preta, dali Ponte Preta, dali Macaca, Rodrigão, camisa 99, ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso, Ponte Preta 1, Brusque 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. E uma cabeçada com muito estilo do Rodrigão, mas mérito também pro Niltinho, que caprichou na cobrança do escanteio de perna esquerda, mandou a bola no segundo pau. O Rodrigão subiu mais que toda a defesa do Brusque e um cabeceio certeiro pro chão, sem chances pro Zé Carlos. Rodrigão de cabeça marca o terceiro gol dele na Série B, o primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 1, Brusque 0. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Carlos Batista. Você sabe o quanto é importante ter um plano funerário? Um plano funerário te dá segurança, garante agilidade na parte burocrática, informa e acompanha os familiares no momento mais difícil. O Grupo Serra é uma empresa tradicional e humanizada com 60 anos de mercado e com mais de 300 mil associados, que conta com 7 unidades na região e abrangência nacional. No plano funerário Serra, você paga pouco por mês e economiza muito no momento do funeral. Neste mês de agosto, o Grupo Serra comemora 60 anos e traz novidades no seu plano de benefícios. Para os novos associados, os planos estão com 60% de desconto na adesão. E tem promoção com adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite esta oportunidade para garantir a sua tranquilidade e a da sua família. Planos funerários com cremação e muitos outros com valores acessíveis. Associe-se já. Ligue para 19 o código de área e o número 3775-9752. 3775-9752. Ou então acesse gruposerra.com.br e confira. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Bandeirantes. Júlio Nascimento. Amigos da Bandeirantes, participações de áudio liberadas pelo WhatsApp. Pode mandar a sua para 97102-1493. 97102-1493. Eu quero a sua participação com mensagens de áudio aqui no Bandeirantes Esportiva, porque já tem fala, galera. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Informações da Ponte Preta chegando na Band com Antônio Lupi. Fala, Lupi. Falo sim, Júlio. Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta quinta-feira.
A Macaca vai chegando na reta final de preparação para o jogo contra o Vasco. Mas antes, hoje de manhã, eu trouxe essa informação, antes de todo o noticiário da Ponte, sobre a questão salarial e sobre a questão aí dos atletas, né? E a informação que eu apurei agora no período da tarde é que a diretoria conseguiu pagar o salário dos funcionários. Funcionários da Ponte Preta estão com o salário agora em dia, que venceu no 5º dia útil de agosto e foi pago hoje à tarde, então, aos funcionários. Terceirizados e jogadores ainda não, mas a expectativa é que isso aconteça o mais rápido possível. E ontem nós até recebemos a informação que os jogadores tinham ali feito uma certa pressão para colocar a casa em ordem, mas hoje normal a atividade, tivemos entrevista, daqui a pouco até vou chamar o entrevistado, mas por enquanto segue normal, a Ponte Preta trabalhando, visando esse duelo contra o Vasco e fora das 4 linhas a diretoria tentando colocar a casa em ordem. O entrevistado de hoje à tarde foi Marcelo Hermes, lateral esquerdo, uma das contratações que a Ponte fez na semana passada. Hermes começou a sua carreira no futsal, foi para o campo, categoria de base do Internacional, mas foi no seu rival, no Grêmio, onde ele teve destaque e as primeiras oportunidades no time principal do tricolor gaúcho. Saiu para a Europa, jogou no Benfica B, voltou para o Brasil, tem passagens por Atlético e também pelo Goiás. Voltou para Portugal e estava no Marítimo antes de chegar na Ponte Preta. Marcelo Hermes já está regularizado no BID. O lateral esquerdo fica à disposição do técnico Gilson Kleina para o duelo contra o Vasco no domingo em São Januário. E Marcelo Hermes, apresentado, fala principalmente das suas características, que mudaram um pouquinho, já que na Europa, no Marítimo, ele, além de lateral esquerdo, chegou a jogar de meia e fala se ainda está à disposição para fazer essa função na Macaca. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar vestindo essa camisa de grande tradição. Se o professor optar por colocar eu na meia, com certeza eu vim aqui para ajudar a Ponte Preta. Então, o que o professor Gilson resolver, eu estou apto a fazer. Marcelo Hermes também fala da briga pela titularidade na lateral esquerda e a pressão de chegar no clube que briga na parte de baixo da tabela. Eu venho para trabalhar bastante no dia a dia, buscar minha posição, para ajudar a Ponte Preta a sair dessa situação. A questão da pressão, a gente tem que, em todos os clubes que a gente passa, tem pressão. Então a gente tem que trabalhar forte no dia a dia para os jogos acontecerem naturalmente. E lógico, a Ponte Preta vai sair dessa situação, já está saindo, então é foco no dia a dia que vai dar tudo certo. A última partida de Marcelo Hermes foi em maio, quando ele ainda atuava pelo Marítimo de Portugal. Hermes avalia a sua condição física e fala da importância do técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e Roger Machado, que foram os primeiros treinadores de Hermes quando ele ainda atuava no Grêmio. A minha condição física, eu estava trabalhando nesses dias com o personal, nesse tempo que eu estava sem jogar, então o condicionamento físico eu estou bem. Então agora é trabalhar no dia a dia, se o Gilson precisar de mim, estou pronto. E a questão do Roger e do Felipão, o Felipão eu sou grato porque foi ele que me lançou no profissional, sou muito grato a ele, aprendi muito com ele. E o Roger foi um cara que me ensinou muito sobre a lateral esquerda, nas questões defensivas, ofensivas, e também sou muito grato por ele. Além do Marítimo, Hermes também passou pelo Benfica, quando teve a sua primeira experiência no Velho Continente. O lateral avalia o que mudou no seu futebol com a passagem pela Europa. A minha experiência por ter passado por clube na Europa ajuda muito, entendeu? Na questão da linha defensiva, na questão de pressão, subir as linhas, então no dia a dia trabalhando, me adaptando com os companheiros, com certeza vou ajudar muito a Ponte para a gente sair dessa situação. Eu comentei, a questão defensiva minha melhorou bastante desde quando eu comecei no profissional, aprendi muito em Portugal nessa questão, estou melhorando cada vez mais, mas a minha questão bola parada, cruzamento é o meu ponto forte, então eu quero ajudar nisso, dando assistência, fazendo até provavelmente fazendo finalizações para fazer gol. Sobre os problemas financeiros e uma reunião do elenco que aconteceu ontem com Alarcon Pacheco, Hermes não quis entrar em muitos detalhes sobre a situação fora das 4 linhas. A gente só está pensando no jogo do Vasco, então não estou sabendo de nada disso. A gente estava trabalhando forte para pensar no jogo do Vasco para a gente sair com uma grande vitória lá no Rio de Janeiro.
É complicado para o Marcelo Hermes, que acabou de chegar, a falar sobre essa situação, mas realmente é uma situação que preocupa, mas a diretoria tenta aí o mais rápido possível colocar a casa em ordem. Em relação ao time da Ponte, que vai enfrentar o Vasco no domingo, dificilmente o técnico Gilson Kleina deve fazer uma mudança drástica na equipe, já que ele tem algumas novidades, principalmente o Hermes e também o Iago Henrique. A tendência, e o Kevin também, que está voltando, né? O Kevin, lateral direito, cumpriu suspensão contra o Brusque e agora está à disposição do Kleina. Porém, Felipe Albuquerque e o Rafael Santos foram elogiados pelo Gilson Kleina na sua entrevista pós-jogo, a vitória por 3-0 em cima do time catarinense. Então a tendência é que o técnico Gilson Kleina repita praticamente a mesma escalação que entrou em campo no duelo contra a equipe de Santa Catarina, com o Ivan Quaresma no gol, na lateral direita a presença do Albuquerque, na zaga o Thiago Lopes e também o Cleilton, e na esquerda a manutenção do Rafael Santos. No meio-campo, a presença do André Luiz, Vini Locatelli. Aí eu sempre coloco uma dúvida, porque a gente tem tirado o Locatelli toda vez do time, só que ele não sai. Então, o Locatelli ou o Iago, se ele tiver condições e estiver bem, na coletiva ontem ele disse que está pronto para jogar. Acredito que o Locatelli deve ser mantido e o Iago no banco de reservas, o Iago Henrique e o Fecim fazendo ali a função do meio-campo novamente, já que o Camilo ainda segue no DM. No ataque, Rodrigão, Niltinho e o Moisés não devem fugir muito. Esse é o time da Ponte Preta, que vai em busca da sua primeira vitória como visitante, precisa pontuar no Rio de Janeiro, já que com a vitória do Vila, o Vila igualou a Ponte Preta no número de pontos, mas o time de Goiânia perde nos critérios de desempate. Se o Londrina vencer, passa a Ponte Preta, aí a Macaca pode voltar para o Z4, enfim, são combinações aí difíceis, mas a Ponte tem como principal objetivo ficar mais longe do Z4. Precisa de uma vitória que daria uma tranquilidade maior, mas o empate também não está descartado como um bom resultado lá em São Januário, Júlio. Pois é, concordo com você, cara. O Hermes, ele não tem ainda a dimensão do que é o extracampo da Ponte, que é um extracampo extremamente complexo, né? É complexo para quem já tá no clube há um certo tempo, para o torcedor, para a imprensa. Imagina só você, na cabeça de um jogador que ficou algum tempo na Europa, volta para o Brasil, está na sua primeira experiência em São Paulo, responder sobre o extracampo é de fato delicado. Essa sabonetada eu vou perdoar. Vou passar um pano para essa porque é um novato em termos de elenco da Ponte. Tecnicamente falando, o que ganha a Ponte com a chegada do Hermes? Ele falou muito sobre ter crescido defensivamente. Até raro um jogador admitir que não era um bom marcador assim. Geralmente o jogador vem com aquele discurso, né, Gleger? Eu faço bem, marcação, saio, sou o melhor do mundo. Vou na diagonal. Faço tudo, né? Faço tudo. Nas coletivas o cara faz tudo. Mas o Hermes disse, tinha uma dificuldade grande aí pra marcar e melhorei muito isso em Portugal. É o que a gente espera ver em campo também, né? Exatamente. Tecnicamente ele é bom jogador, né? Tivemos boas informações, né? E é um jogador que vai ajudar, né, Júlio? Porque a Ponte tá precisando de um lateral com qualidade. De um lateral que você possa cravar, esse aí veio para jogar, esse aí vai ser titular, né? A Ponte tá precisando de jogadores assim, né? Principalmente de laterais, mais do lado esquerdo, né? Então eu acredito que ele vai ser titular sim, né? E a hora que tiver reunir condições e assumir, né, uma certa deficiência e dizer que está tentando melhorar, que já melhorou, mas que ainda está tentando melhorar, porque essa é a grande dificuldade dos laterais, né? Não é os laterais do Brasil todo, que às vezes tem a qualidade de chegar à frente, de dar esse apoio ao ataque, ajudar ali o pessoal da segunda linha, né? Participar de jogadas à frente, mas a recomposição às vezes tem dificuldade, até pela uma leitura de jogo, porque o bom lateral, aquele que consegue ser competente ao ataque, ajudando, e consegue ser mais competente ainda se defendendo, é um jogador que realmente merece aplausos, porque não é fácil. Então, ele assumir isso, e assumir que está melhorando, que já melhorou muito, é importante demais. Então, a gente torce, né, que seja realmente feito isso na prática. E é o que nós vamos ver. Tecnicamente, ele é bom jogador. Vem para ser titular. E eu espero que dê tudo certo, né? A Ponte está precisando de jogadores bons. Só que jogadores bons
mas que a hora que veste a camisa e que entra no campo, consiga realizar, né? Porque quantos jogadores aí que foram contratados, avalizados por todos nós aqui, que não conseguiram jogar? Muitos. Às vezes a responsabilidade, né? O peso da camisa, a cobrança. E aí o jogador chega e ainda tem esse problema extracampo. Então só olha para você ver, é muito complexo. Mas aparentemente, e pela experiência já, inclusive internacional aí, do jogador, a gente espera que ele possa filtrar isso tudo e saber, né? E saber que ele tem que sim fazer um bom campeonato, que ele tem que sim mostrar realmente porque foi contratado. Essa é a minha expectativa e acredito que é a expectativa de toda a torcida da Macaca. E qual é a sua expectativa, Carlos Batista, sobre o futebol de Marcelo Hermes? Revelado por Felipão, trabalhou com Roger Machado e estava no futebol europeu há um certo tempo. Ele vem para jogar, né? Para ser o titular, com a experiência que tem. Ele tem essa questão aí do futebol internacional. Interessante que ele falou que aprendeu a marcar no futebol de Portugal. E não é assim, né? Um centro de excelência no aspecto de marcação. O futebol da Itália marca mais do que o futebol de Portugal. Mas, de todo modo, ele teve lá o contato com o futebol europeu, apesar de que há uma diferença bastante significativa do sistema praticado de marcação no futebol da Europa e no futebol brasileiro. Na Europa, é feita a marcação por zona, não é a marcação individual. Diferente da marcação que é feita no Brasil, que existem alguns clubes que fazem a marcação mista e até a híbrida, mas normalmente é utilizado o sistema de marcação individual. O jogador escolhe um determinado atleta e fica lá correndo atrás dele. E há uma dificuldade imensa nesse aspecto, porque se pega um jogador de habilidade, de qualidade, aí sofre uma barbaridade porque vai ser levado de vencida e, consequentemente, não tem cobertura, que é um outro erro muito grande no futebol do Brasil. Eu penso que sempre que um jogador tem alguma dificuldade, principalmente no caso do lateral habilidoso, é aquele que tem qualidade na frente, mas lá atrás deixa a desejar, seria interessante ter sempre a vigilância de um outro jogador, que poderia ser ou o zagueiro, no caso do lateral esquerdo, do quarto zagueiro, ou então do volante, para que não ocorra dele tomar uma bola ali nas costas e aí quase que em consequência disso, né, sai uma jogada extraordinária do adversário, ou se não é extraordinária, mas pelo menos uma jogada que vai levar perigo e vai estourar em cima da zaga, estourar em cima do goleiro. De todo modo, como expectativa, é importante ter um jogador experiente como esse no elenco. Como a lateral esquerda até hoje não teve um convencimento, por ali estiveram gravitando alguns jogadores. Jean Carlos andou por ali e se machucou. Era uma promessa, é uma promessa da base. Aí o Gilson Kleina se utilizou, Felipe Albuquerque improvisado em diversas partidas na lateral esquerda. Experimentou o Rafael Santos. O Rafael não deu conta do recado em alguns momentos, por isso ele se utilizou a presença ali do Felipe Albuquerque com o Kevin na lateral direita. Aliás, o Kevin está voltando aí, né? Está voltando aí, essa é uma preocupação. Com o retorno do Kevin, será que vai fazer o Gilson Kleina? Vai colocar de volta o Kevin no time e vai passar o Felipe Albuquerque outra vez para a lateral esquerda? Eu espero que ele não faça isso. Ele não faça isso, porque do jeito que tá dando certo, tá funcionando. E é assim que o time da Ponte conseguiu um melhor aproveitamento nesses últimos jogos. Então, não teve assim uma definição, um lateral que, olha, tomou conta da posição. O Rafael Santos até em alguns momentos foi bem, ultimamente ele tem ido muito bem. Estou gostando muito dele, tanto na marcação quanto também lá na frente. Entendo que ele está praticando um bom futebol. Mas entendo também que o Marcelo Hermes está chegando para ser o titular, Júlio.
Pois é, ô Lupe, até estou olhando aqui as fotos do treino de hoje da Ponte, e aqui o Diego Almeida, que é o fotógrafo da Macaca, ele pegou aqui a cobrança de falta, né? O treino de falta. E o Marcelo Hermes está ali pertinho da bola, né? Treinou um pouquinho de falta também. Ele disse aí na coletiva que a bola parada é um aspecto forte da carreira dele. De repente, a Ponte sem o Camilo ainda ganha mais um batedor de falta, né? Sim. Ele disse isso na entrevista, né? É uma dos pontos fortes, né? Segundo o próprio jogador. Vem da Escola Gaúcha, né? Muita bola parada também, com o Felipão, com o Roger Machado. Também teve essa questão na Europa, mas ele se colocou à disposição também para ser aí o homem das bolas paradas, caso não tenha aí o Camilo em campo, que é o responsável por jogar as bolas dentro da área. Tem também o Niltinho, né? Que, aliás, a gente até reprisou o gol da vitória da Ponte em cima do Brusque. O primeiro gol foi do Rodrigão. E foi o Niltinho que cobrou o escanteio com muito veneno. E a Ponte há muito tempo não marcava um gol de escanteio. Então, o Moisés também assumiu essa responsabilidade. Enfim, o Marcelo Hermes agora chega também com essa função de, quem sabe, ser um dos homens aí da bola parada da Ponte Preta. Quem sabe que ele logre êxito e ajude a Macaca. O Ramos perguntou aqui, Ô, Júlio, pergunta para o Lupe se o Hermes jogou com o Sanches, Fábio Sanches no Goiás. Ô Ramos, eu tava olhando aqui, não só jogou, viu, Lupe, como deu 2 assistências, 2 gols do Fábio Sanches na temporada de 2019 foram com assistências do Marcelo Hermes em cobranças de escanteio. Então, mais um ponto aí para anotar nas estatísticas. Seria espetacular se tivesse alguém na Ponte aí com o nome Renato, né? Que aí poderia falar a dupla Hermes e Renato no elenco, mas foi todo mundo embora. Aí que eu repito, aí você vem falar de Renato. Aí quem que vem logo de imediato na cabeça do torcedor? Você fica, Júlio. Desculpa. Renatinho, por exemplo. Renato é o nome dele, não é? Mas é o Renatinho. Você falou Renato. Aí a pessoa só coloca mais o sobrenome. Chama Renato. Aí depois chove de mensagem, aí você fica bravo. Vocês dois estão demais hoje, hein? Não, mas não fala esse. Deixa quieto então. Deixa só Hermes. Valdemir Gomes, o comentarista da Palavra Fácil, está chegando aqui no Bandeirantes Esportiva. Abram alas pra ele. Abram alas para o Tiger. Valdemir Gomes. O ídolo. Tapete vermelho estendido para Vossa Excelência para comentar sobre Marcelo Hermes na Ponte Preta. Não tenho a mínima ideia sobre Marcelo Hermes. Depois de vinheta, tapete vermelho, Vossa Excelência. Não me lembro do jogador, gostei muito da entrevista dele. Acho que ele tem uma escola legal aí de ter trabalhado com o Roger, que é um treinador especialista em lateral esquerda, né? Ele foi um dos grandes laterais aí do Brasil, ganhando títulos maravilhosos, inclusive de Copa Libertadores, com o Grêmio. O Roger conhece tudo. E o Filipão, se não é um estrategista tático, mas é um treinador rodado, experiente e tal. Então, só por essas 2 referências aí que ele colocou, ele já chega bem credenciado. Então, eu desejo a ele boa sorte, mas eu não me lembro do Marcelo Hermes, não vi jogar, né? Como é que era o time dele lá, o Marítimo? Isso. Então, eu tenho problema com negócio de maresia e tenho problema também com aquele balanço do mar. Então, eu fujo do Marítimo, entendeu? Aquele balanço me dá enjoo, tem que tomar Dramin, aí eu durmo. Então, viagem de navio e coisa marítima, o que eu gosto de marítimo é camarão, mas na mesa aqui no chão firme. Camarão a Sanjaque, por exemplo, né? Lá do Rosário, é uma delícia. Agora, não conheço muita coisa de marítimo, né? Brincadeiras à parte, eu acho que o moço falou muito bem, se mostrou um cara que se comunica muito bem, convicto, confiante, politicamente correto. Ele sabe que tá essa fumaça aí por causa dos vencimentos atrasados. Tô focado no jogo com o Vasco, tô pronto para jogar, mas ele jogou a última em março, né? Então é muito tempo. Maio. Ele pode até estar fisicamente legal. Maio? Isso. Ele é de maio. Ele é maio, isso. Maio, junho, julho, agora 90 dias. É bastante tempo, mas não é nenhum super absurdo. Só que assim, eu estava treinando com o personal trainer, isso mostra que ele é muito profissional. Podia estar assim, vou fazer futevôlei, vou pro boteco, eu vou pra praia. De hora que aparecer um time, eu começo a treinar. Não, ele estava se cuidando, isso é muito positivo, tá? Isso mostra que o cara é altamente profissional.
Agora, claro que tempo de bola, aquele negócio de noção de tempo e espaço dentro do campo, né? O famosíssimo ritmo de jogo ele não vai ter. Mesmo assim, se colocou à disposição, claramente não vai começar jogando, mesmo estando à disposição, talvez no banco. Seria interessante a gente vê-lo no banco contra o Vasco. E brincadeiras à parte, eu realmente não tenho nenhum registro assim. E não fui atrás, tem mais essa. Vou ainda. Marcelo Hermes, lateral esquerdo do Marítimo. Vamos ver. Ele falou aí que é especialista na marcação. Provavelmente não vamos ver muito apoio dele, porque no depoimento dele isso também é positivo. Ele já deu o prefixo. Não vem aí com aquele papo. Não, eu apoio. Eu apoiando sou um Marinho Chagas. Marcando eu sou um Marco Antônio. Marcando eu sou um Everaldo. E apoiando eu sou um Marinho Chagas. E o misto dos dois dá um Roberto Carlos. Então já passei o meu perfil para vocês. É legal que o cara fale a verdade, né? É legal que ele fale a verdade. E ele falou que ele aprendeu muito a marcar, deu ênfase a isso, e eu espero que dê certo. E queria concluir só o assunto Marcelo Hermes, meu caríssimo Júlio Nascimento, para dizer o seguinte, que eu tenho que fazer justiça aqui, né, a esse menino que veio lá da Inter de Limeira, o Rafael Santos. Talvez já com a informação, porque na bola eles ficam sabendo antes da gente, com a informação que a Ponte estava trazendo um jogador e tal, e tem o menino Jean Carlos aí também pedindo passagem, e aí começou a crescer um pouco de produção o Felipe Albuquerque do lado direito, então a boquinha está aberta de novo do lado esquerdo. Eu nas últimas partidas aí gostei que tenha arrebentado. Está longe ainda de resolver o problema da lateral esquerda da Ponte. Mas o Rafael Santos jogou mais nos últimos jogos em que ele esteve como titular na dele do que no início de participação do próprio jogador com a camisa da Ponte. Ou seja, ele vem evoluindo. Então, apesar de muitas críticas, a gente observa o futebol muito a miúde. É um cara que está apoiando melhor, que já participou aí de gol, né? Cruzamento para gol aí do Rodrigão Rasteiro foi dele. Tem acertado com um pouco mais de frequência os cruzamentos. E eu gosto de canhoto nato, que bate fácil na bola. Ele tem uma vulnerabilidade na marcação, né? De repente a gente coloca um Marcelo Santos e um Rafael Hermes, né? Um que marca bem e um que apoia bem. Mas vamos lá. Voltando ao Rafael Santos, ele não merece perder o lugar no time agora. Isso não quer dizer que ele tem cadeira cativa. Mas como ele vem crescendo, ele merece ser escalado como titular lá contra o Vasco. E depois, dependendo do desempenho, a gente pode ficar com a expectativa aí de observar a presença também do Marcelo Hermes. Mas boa a presença do jogador. É uma contratação que a gente chama de pontual pela carência que vinha tendo e que vinha sendo verificada até então. Se ele vai resolver o problema ou não, é difícil a gente dizer. Mas ele vem credenciado e Deus que o ilumine. Ele faça uma boa campanha e que seja muito feliz vestindo a camisa de 121 anos da Macaca de Campinas. Ô Batistão, inclusive hoje na tela da Band, né, com o Leandro Bolles, nos Donos da Bola, apresentado por você, o Bolles explicou, e eu achei interessante, que na Inter de Limeira, o Rafael Santos teve uma trajetória até semelhante ao que está acontecendo na Ponte. Ele começou mal, com algumas oscilações, e depois, com o passar dos jogos, depois de um chá de banco de reservas, ele voltou com uma produção melhor. Será que vai repetir isso na Ponte, Batistão? Eu acho que sim, porque o trabalho é muito semelhante, até o Bolles foi feliz nessa colocação, porque lá na Inter aconteceu isso, o próprio time da Inter começou muito mal e depois foi ganhando consistência, não só permaneceu, que era o principal objetivo, mas conseguiu também a classificação e no emparceramento pegou o Corinthians pela frente. Aí, evidente, ficou muito difícil para a Inter. E ele cresceu de produção, ele fez um bom campeonato paulista e por isso chamou a atenção e foi contratado pela Ponte. O começo na Ponte não foi legal, né? Teve muitas dificuldades, perdeu a posição, acabou saindo do time e depois
retornou ao time justamente com a contusão do Kevin. Porque daí o Gilson Kleina colocou de volta, levou para a lateral direita o especialista da lateral direita, o Felipe Albuquerque, que estava jogando improvisado, e aí teve que chamar o Rafael Santos, porque o Jean Carlos, que era o reserva, estava machucado. Então perdeu o Jean Carlos machucado, entrou o Rafael Santos, não deu conta do recado, perdeu a posição, colocou improvisado Felipe Albuquerque, que não foi mal. No apoio, ele não tem a mesma facilidade que tem na lateral direita, mas marcando ele, funcionou bem ali, né? Durante esse período que ele foi lateral esquerdo, funcionou bem. E aí, com a saída do Kevin, o Albuquerque foi para a direita e abriu novamente a vaga na lateral esquerda, entrou o Rafael Santos. Nessa segunda passagem dele, a exemplo do que tinha acontecido lá na Inter de Limeira, ele se firmou. Aliás, eu fiz uma crítica aqui ao Gilson Kleina, porque a Ponte enfrentou o Goiás e ganhou do Goiás. Esse gol do Rodrigão foi um cruzamento do Rafael Santos. O Rodrigão jogou o corpanzil, empurrou tudo, jogou lá dentro. O cruzamento foi dele. Um cruzamento muito bom. E ele funcionou bem e fez uma boa partida. Chegou no jogo subsequente, o Gilson Kleina, para colocar o Kevin no time, tirou o Rafael Santos e colocou o Felipe Albuquerque lá do lado direito, talvez entendendo, né, o Gilson Kleina, que o Felipe Albuquerque não merecia sair do time. Não justificava, ou não justificou a presença do Kevin. O Kevin, até agora, ele não funcionou de jeito nenhum. O Gilson Kleina, em determinado momento aí, falou que estava optando pelo Kevin por causa do apoio. Talvez até tentando fazer um novo Apodi, né? Não vai conseguir nunca. O Kevin não passa nem perto daquilo que pode ser comparado com o que fazia, o que faz o Apodi, já que ele continua jogando. Então, lá na frente, ele é uma figura nula, não funciona, não tem esse potencial. Marcando, ele é horrível, ele não tem qualidade de marcação. Então, hoje, para minha visão, né, cada um enxerga o futebol de uma forma, não dá assim para discutir. Mas na minha visão hoje, o Kevin, ele pode ser no máximo um reserva. Ele é um reserva do Albuquerque. Quando o Albuquerque não puder participar, pode ser que ele entre ali, né, um jogo talvez e tal, para poder preencher o espaço na ausência do titular. Agora, como titular, não passa mais nem pela minha cabeça em algum momento que algum treinador possa colocar o Kevin como titular disputando uma Série B, um campeonato tão complicado como é esse. Então, evidentemente que eu concordo com isso, né? O Tigrão disse agora há pouco que o Rafael Santos não merece sair do time e não merece mesmo, assim como ele não merecia ter saído do time depois do jogo contra o Goiás, que a Ponte ganhou aqui e que ele teve uma boa participação. Já foi injusto naquela oportunidade. E vai ser injusto agora, se o Gilson Kleina, já que o Kevin está aí de volta ao time, né? Para ele enfiar de volta o Kevin no time e fazer essa alteração. Porque o Marcelo Hermes, que eu acredito que veio para jogar, não tem a condição de atuar nesse jogo diante do Vasco. Então, se o Gilson Kleina for fazer uma modificação, ele vai voltar com o Felipe Albuquerque e tirar o Rafael Santos. É injusto. Ele não pode sair do time nesse momento. Ele realmente ganhou uma consistência e hoje está sendo aí preponderante a participação dele atuando na lateral esquerda. Pois é, aqui passando rapidinho para o WhatsApp com algumas perguntas e participações. Sabe me informar se saiu no bid? Se o Padre já saiu no bid, vai reforçar a Ponte no jogo como visitante? Detalhe, sou católico, é o Carlos Matozinho. Tá fazendo aqui uma brincadeira com o Padre Jamil, né? Obrigado pela mensagem, Carlos. Júlio, seria aquele Renato da cidade de Cajazeiras? Não, não você seria. Que alimentou isso. Esse Renato aí, se você quiser assistir, deixa eu ver aqui o nome, Grande Vitor Miguel, abraço pra você, Vitão. Vitão, se tiver com saudade desse Renato,
vou te dar um conselho de amigo para amigo. Sábado, você liga a TV, vai estar passando CSA e Sampaio Corrêa, aí você mata a saudade dele, Renato Cajá. Aí vai estar lá jogando, coisa e tal. Deixa eu, inclusive, só para matar isso, o Cajá tem 14 jogos na Série B, então, por contrato, por regra, não pode ser esse o Renato para fazer a dupla Hermes e Renato, tem que ser outro. O abraço aqui pro Fábio Gonçalves, tá mandando a participação também. A Ponte tem um ótimo treinador de goleiros. Gleger, você indicaria Gabriel Mesquita para a vaga do Ivan quando ele for negociado? Nossa, muito complexa essa pergunta aqui, cara. Eu só concordo com ele que a Ponte tem um baita de um treinador de goleiro. Betão é um cara extremamente profissional, acompanha o trabalho dele, tem feito um grande trabalho frente aos goleiros da Ponte. E haja vista que tá aí o Ivan, né, que teve na seleção brasileira, seleção principal, seleção olímpica. Depois da contusão veio o Igor Vinhas, foi muito bem, né? E o Ivan voltando ao gol da Ponte e fazendo grandes jogos também. O Betão é um baita de um profissional. Mais mensagens aqui. O Júnior Fernandes, distrito de Souzas. Parece que a atual diretoria está mais preocupada com as eleições do que com o time. Salário é obrigação. Olha, nossa, o Magrão mandou um monte de mensagem, Magrão. Vou escolher a última aqui, cara. É do Jardim Leonor. Boa noite, amigos da Band. Estou ouvindo vocês falarem que depois que o Padre benzeu o estádio, a Ponte se tornou outro time. Mas não é verdade. Foi depois que o Titio Carnielli engatou uma grana, pagando até salário atrasado. Não foi com salário atrasado que ele pagou, né, Lu? Você explicou hoje de manhã que são coisas diferentes, né? São coisas totalmente diferentes. Salário e direito de imagem, igual eu expliquei hoje no nossa área. Salário e direito de imagem é uma coisa. Os jogadores estão com pendências com a diretoria. Salário do mês de julho e duas imagens, 2 direitos de imagem em atraso. A premiação é em caso de vitória. É um bicho, é uma recompensa por uma vitória que o Carnielli está oferecendo aos jogadores. Ponto. Ele não tem ajudado com o salário e não tem ajudado com nenhuma outra situação a não ser com esse bicho extra. Ele completa a mensagem que depois que teve essa premiação, a Ponte passou a ter êxito. É o Magrão do Jardim Leonor. A gente, inclusive, fez esse levantamento, né? Pelo menos dentro de casa. Essa premiação ela foi próxima do jogo contra o Goiás, que foi o mesmo período que o Renatinho saiu, o Renato saiu, foi tudo ali naquele mesmo período, né? Tudo isso começou a acontecer nesse mesmo período, né, Lupe? Foi contra o CRB, para ser mais específico, né? Onde a Ponte... foi CRB, isso. Ela empatou lá em 1-1, se não me engano. Foi a partir daquele jogo. Foi a partir daquele jogo que ficou estipulada aí essa premiação para a Ponte Preta. Ela empatou lá, perdeu fora para o Botafogo e depois teve uma sequência em casa de vitórias, Londrina e Confiança. Perdeu para o Botafogo, depois ganhou em casa. Então, ô, Lu. Pois não, Tigrão. A sequência é a seguinte, né? Contra o Goiás não tinha ainda essa premiação. Você foi preciso. Na 15ª rodada, CRB 1-1, já tinha. Aliás, a reunião foi exatamente antes da viagem, no sábado de manhã, antes da viagem para Maceió. Viajou no sábado, depois do almoço. Então, 15ª rodada, 1-1 com o CRB lá. 16ª, com bicho e tudo, 2-0 pro Botafogo no Rio. 17ª, em Campinas, 2-1 contra o Londrina. 18ª, 4-1 contra o Confiança, em Campinas. 19ª, Coritiba 2-0 lá em Coritiba. Ganhou o Coritiba. E a 20ª, que foi o último jogo da Ponte, 3-0 contra o Brusque. Fazendo o recorte aí, 61,9% de aproveitamento. E contra o Goiás não foi do Carnelli, mas teve ali uma premiação também. Teve também. Mas não foi do Carnelli. Teve uma união, por isso que outro dia eu parabenizei o Tiãozinho aqui, apesar das críticas pontuais que quando é necessário a gente faz. Ele está tentando, né, se aproximar de pessoas, de pontepretanos importantes. Não sei, não tenho detalhes com relação a valores da premiação contra o Goiás, não tenho. E da premiação do CRB para frente, essa informação chegou até a gente. E ela é uma informação de 70 mil por jogo, progressivo a cada vitória consecutiva, 10 mil a cada vitória. Então 70, 80, 90, 100
e assim por diante. Da premiação contra o Goiás, não tenho maiores detalhes, mas tenho sim a informação que ela também aconteceu. Maravilha. Antônio Lupe, daqui a pouco você volta com mais da Ponte. Combinado, Lupe? Combinado, Júlio. Só um detalhe, eu preciso só fazer uma correção, já me deram a letra aqui. Eu falei que se o Londrina ganhar, a Ponte volta para a zona de rebaixamento. Não, ela joga o Vila para a zona do rebaixamento, só que ela passa a Ponte, vai a 23, a Ponte, se perder para o Vasco, fica com 22. Então a Ponte não entra na zona do rebaixamento essa rodada, mas se não conseguir uma vitória ou um empate, embola tudo ali de novo na parte de baixo da tabela, Júlio. Tá uma situação muito delicada ainda para a Ponte dentro do campeonato, né? Por isso a gente tem batido nessa tecla sobre vencer fora de casa, o que não aconteceu ainda. Para a Ponte é muito importante conseguirem nos próximos jogos pelo menos uma vitória fora de casa, porque dentro de casa os resultados estão começando a aparecer. Apesar da boa reação em casa, meu caro Júlio, não saiu da UTI ainda, para que ninguém se iluda. É mais ou menos por aí. Ô, Gleger, para fechar o bloco aqui, o Abimael Costa, aliás, um abraço para o Abimael, estava no hospital, tá dizendo que foi se medicar, tá melhorando, mas sempre ouvindo e assistindo a Band. Melhoras. Ele tá dizendo aqui, ó, que tá com uma dúvida se você é irmão do Leandro Bolles. Que assistindo os donos da bola hoje, ele ficou com essa dúvida pela semelhança física entre os dois. Não temos nenhum parentesco. Você se acha parecido com o Leandro Bolles? Também não. Não? Eu me acho parecido com o Rodrigo Hilbert, né? Não. Esse óculos, quando o Rodrigo tem grau nesse óculos aí ou não? Não é questão de grau, isso daí. Tem grau no óculos ou não? Todo mundo. Aliás, como é que chama aquele rapaz lá, aquele comentarista também que você acaba postando? Alexandre Losetti, esse parece mesmo. Parece. Mas quando o Rodrigo Hilbert, eu vou ficar com a opinião das meninas, que elas falam que eu pareço o Rodrigo Hilbert. Quando ele teve lá no Rio de Janeiro, no Hospital Copador, com cólica renal, fazendo uma careta desgraçada, que é uma dor horrível, bateram uma foto dele, aí alguém falou, parece o Gleger. Exatamente, é isso aí. Já tem mais aqui no Bandeirantes Esportivo, agora 6:02. Trânsito. Anel Viário Magalhães Teixeira tem trânsito fluindo no sentido Dom Pedro. No sentido Valinhos, o trânsito é intenso na altura do cemitério, no quilômetro 1, e mais à frente na altura do quilômetro 6, no Jardim América, em Valinhos. Professor Zeferino Vaz tem problemas no sentido Campinas, no acesso ao Trevo de Barão e na chegada a Teodoreto de Almeida Camargo. Chegou o inovador NexGuard Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. É um e pronto. Compre agora. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, do bairro Castelo, Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302, e tem também lá na belíssima Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Em Hortolândia, rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP 101, quilômetro 7. E no Jardim Rosolém, Rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais. Acesse o site rosepisos.com.br. Vai trocar o piso da sua casa? Então não troque antes de fazer um orçamento com a Rose Pisos. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752.
O Grupo Serra Funerárias comemora em agosto 60 anos, com uma promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Aproveite essa oportunidade para garantir a tranquilidade da sua família. Planos funerários com cremação. Ligue para 19 3775 9752 e associe-se já. Acesse gruposerra.com.br e confira mais benefícios e planos. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, tem bola rolando neste momento pela B-Zona. O Goiás venceu do Confiança, placar de 1-0. Goiás chegando a 38 pontos, está na cola aí do Coritiba, né? Dois times brigando aí nesse G4 pela liderança. Amanhã tem Coritiba e Botafogo, Brusque e Londrina, Sampaio e CSA, Náutico e Vitória, CRB, Cruzeiro e Vasco e Ponte Preta jogam domingo às 4 horas da tarde. Liderança do Coritiba com 39, Goiás vai a 38, CRB 36, Guarani 33, por enquanto fechando o G4. A Ponte é 15ª com 22 e no rebaixamento Londrina 20, Vitória 19, Confiança 13, o Brasil com 13 pontos. Hoje tem Copa do Brasil, Fluminense e Atlético Mineiro jogam às 9h30 da noite com a transmissão de Pedro Martelli aqui na Rádio Bandeirantes. Ontem o Atlético Paranaense venceu o Santos por 1-0, o Flamengo atropelou o Grêmio 4-0, jogando com um a menos durante quase todo o jogo, e o São Paulo empatou com o Fortaleza, gol no finalzinho. São Paulo 2, Fortaleza também 2. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Trânsito. A Anhanguera, no sentido capital, tem tráfego congestionado por conta de um acidente com interdição de faixa do Nova Veneza até o acesso a Dom Pedro. No sentido interior, o tráfego é intenso no acesso a Lix da Cunha, do quilômetro 90 ao 98, e em Jundiaí, do 60 ao 61. Não consegue fugir da correria do dia a dia? A solução é o arroz à grega e a farofa 5 grãos Caldo Bom. Vai sobrar tempo até para curtir aquela preguiça. Gostou? Acesse a loja Caldo Bom. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou então já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Anote aí este nome, Concede, Soluções em Benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99100 6609. 99100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício.
Para saber mais, compareça lá na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro de Campinas. É o escritório da Concede aqui em Campinas. Você vai tomar um cafezinho com o pessoal, bater um papo e conhecer como que funciona. Entendendo, você vai, portanto, definir se vai fazer o serviço, se vai contratar o serviço ou não. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp. Anote aí, 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo, em todo campo que eu for, a bandeira do verde e branco. Informações do Guarani chegando aqui na Bandeirantes com ele, Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem, né, Júlio? Boa noite pro amigo da Rádio Bandeirantes. Tá tudo band aí, Júlio? Tudo band, graças a Deus, Marquinhos. E por aí? Legal. Também, Júlio, o Guarani está aproveitando, né, este espaço até o próximo jogo contra o Náutico no dia 4, para que o técnico Daniel Paulista possa aprimorar o elenco, visando aí a sequência da competição. O próximo jogo, como é sabido, contra o Náutico, né? Náutico de Ronaldo Alves, jogador que acabou recebendo o terceiro cartão e é desfalque certo da equipe do Guarani. O treinador aguarda algumas situações, Júlio, de atletas que estão em tratamento médico, né? Do Regis, que está em transição. Júnior Todinho ainda tem uma condição muscular. O Eduardo Persson também é outro jogador que tem esta situação para ser trabalhada pelo departamento médico do Guarani. Então, por isso que este espaço será muito importante para o treinador aprimorar o elenco visando a sequência da competição. Tem um amigo meu que perguntou aqui agora, desconforto do Júnior Todinho? Bom, eu respondo assim de forma oficial, Júlio, que nos foi passado que é um desconforto muscular. Aí o torcedor está perguntando, mas não é aquela contusão antiga do joelho do atleta? Não tenho como afirmar se é essa contusão. Eu me baseio exatamente naquilo que foi passado de forma oficial, que é a contusão muscular do Júnior Todinho, né, Júlio? Pois é, né? O Júnior Todinho teve um histórico aí recente de dores no joelho. Não sei se é crônico, né? Daí só o médico para explicar pra gente, para os torcedores, o que acontece. Mas o segundo turno dele na Série B foi um segundo turno de várias vezes desfalcar o Guarani. E a gente espera que isso seja diferente, né, Gleger? Nesse primeiro momento, que nesta Série B o Júnior Todinho esteja mais vezes à disposição, né? Exatamente, porque é um jogador importante, né? Você vê que... Bom, isso na minha opinião, tá? Na minha opinião, o Júnior Todinho foi contratado para a vaga deixada pelo Davó. O Davó acabou sendo transferido e o Guarani foi ao mercado e achou melhor contratar o Todinho. E eu concordo, tá? Eu acho que o Todinho, o Júnior Todinho, em condições de jogo, né? No aspecto técnico e físico, vai ajudar demais o Guarani, porque ele é bom jogador, né? Ele tem uma característica diferente da do Lucão do Break. Ele dá uma certa mobilidade, ele consegue executar essa função. Aliás, todas as vezes que jogou vestindo a camisa do Guarani ali por dentro, o Todinho foi muito bem e foi um dos artilheiros do time aí, né? Só que é aquilo, né, Júlio? Cadê o Todinho? Quanto tempo faz que o Todinho já está aí? E foi contratado, né? O custo, tem uma série de coisas, né? Até reforçar o elenco. Mas o cara não consegue, né? Não consegue entrar em forma, não consegue ficar à disposição. E isso dificulta demais, né? Dificulta demais. Primeiro que ele está ocupando o espaço no elenco. E poderia ter sido contratado outro jogador que já estaria à disposição. Certo? E aí, o que acontece? Para o treinador é ruim, porque você tem a peça que foi contratada, que foi depositada a confiança, só que o cara não consegue jogar. É difícil demais, isso é muito complicado. E a gente sabe que o Todinho, como você disse aí, o próprio Marquinhos também, sobre essa questão do joelho, essa questão de que o Todinho tem esse problema que não sei se é crônico ou não, mas
que ele tem. Dificultou, ele desfalcou o Guarani diversas vezes por esse motivo, né? Dessa contusão no joelho. No Juventude também, né, Gleg? Exatamente. E é bem provável que seja a mesma contusão. Porque quando tem essa transição, e aí o jogador que estava parado, aí vem contratos, os caras tentam entrar ele no ritmo, mesmo que seja parecido dos atletas que já estão no elenco, essa sobrecarga vai afetar. A primeira coisa que afeta é o joelho, não adianta. Né? Primeiro tem as dores musculares, que isso daí é absolutamente controlável. Mas a dor no joelho aí é problema. Então deve ser por isso, deve ser por esse o motivo. Nós não temos a informação, até porque por meio da pandemia não tem como o Marquinhos estar no estádio, essas coisas todas, né? E o médico não vem para dar entrevista. Mas deveria vir. Porque você imagina o Todinho hoje à disposição, 100%, aquele Todinho que o torcedor quer, aquele Todinho que realmente foi contratado. Ia ajudar demais o Guarani. Então, é complicado. Uma situação difícil e uma situação muito delicada. Porque aí você coloca o jogador que não está 100%, e aí vem uma nova contusão, você perde ele por mais tempo, espera até recuperar totalmente, demora o prazo também, tem a cobrança. Então, olha para você ver a situação. Mas eu se fosse o departamento médico do Guarani, aliás, tem a situação do Persson também, né? Que voltou, fez um jogo e de repente sumiu de novo. Deixa eu passar a informação. Eu vou colocar aqui na boca do presidente Ricardo Moisés, porque foi ele que mandou aqui para nós. Ele acabou dizendo, o joelho do Júnior Todinho está 100%. Não é lesão no joelho. Bom, tá aqui o que disse o presidente do Guarani. Então, depois do que disse o presidente, é aquilo que eu falei, né? Eu vou no oficial. Então, o oficial é o presidente, está dizendo que não tem contusão no joelho. Mas quando ele saiu do Guarani existia, mas segundo o presidente está curado, né, Gleg? Então deve ser problema muscular, então, né? Que é essa sobrecarga que eu disse. Então, mas o Todinho precisa recuperar rapidamente, né? O pessoal precisa, não vou dizer acelerar o processo, mas precisa colocar ele à disposição. O presidente, o Michel Alves, o próprio Daniel Paulista, que efetivaram essa contratação, e eu quero dizer que eu concordei e acho que foi realmente muito boa a contratação do Todinho, são os únicos que não são culpados. É o jogador, sabe qual que é o problema? Esse é o jogador que quando tá parado, tá sem clube, não faz nada, fica em casa de papo pro ar. O único exclusivo culpado é o jogador. E aí recebe a proposta, vai pro clube, tá sabendo que o campeonato tá em andamento. E aí aí o pessoal tenta colocar ele no ritmo, acaba acontecendo isso. Então o culpado é o jogador. Isso daí é falta de profissionalismo. Ô Batistão, seria importante ter o Júnior Todinho em condições, até pela briga que ele... Briga entre aspas, né? Briga pela titularidade que ele terá aí com o Lucão por essa vaga no ataque do Guarani. Tô olhando aqui alguns números do Lucão e apesar do gol, a passagem dele, por enquanto, no Guarani é frustrante, porque são 18 jogos, 3 gols marcados. Em média... Você tá dando uma passada de olhos aí, Júlio? Estou, Marquinhos. E olha aqui esses números. Em média, o Lucão precisa de 6 jogos para marcar um gol, né? Se ele tem 18 jogos e 3 gols, então, em média, ele marcaria um gol a cada 6 jogos. Falando de média. Aí eu puxei aqui algumas boas passagens do Lucão em alguns clubes. CRB, 33 jogos, 12 gols e média de um gol a cada 2,7 jogos. Vou arredondar para 3 jogos. No Goiás... 45 jogos, 21 gols, média de um gol a cada 2 jogos, também arredondando, o número vai dar 2,1. No Criciúma, 27 jogos, 10 gols, média de um gol também a cada 3 jogos, arredondando. E no Cruzeiro do Rio Grande do Sul, 12 jogos, 3 gols, média de um gol a cada 3 jogos. Ou seja, Batistão, o Lucão ainda não luziu nesse time do Guarani, no ataque do Guarani, e o Júnior Todinho seria uma sombra para ele, né? Sem dúvida, o Júnior Todinho é mais técnico do que o Lucão, né? O Lucão é sofrível, né? Ele dá cada canelada na bola que eu vou te contar, chega até doer as vistas. Então, ele é um homem de área, é um centroavante. Seria interessante, não sei se é possível fazer isso, mas fazer uma comparação com os números do Todinho. Quantos gols ele marcou no mesmo período, para a gente saber se o Todinho entrega mais do que o Lucão. Tem a impressão de que no Guarani sim, né?
Todinho entregou mais até agora do que o Lucão. Tenho aqui já, Batistão, se quiser. Então vamos lá. Ó, no Juventude, o Todinho não marcou nenhum gol. Então aí o Lucão venceria na média. Foram 7 jogos e nem o gol do Todinho no Juventude. A média do Guarani, o Todinho jogou 36 vezes, marcou 11 gols. Então ele precisaria de 3,2. 3 jogos para marcar um gol. Melhor do que a média do Lucão no Guarani, mas inferior à média do Lucão nos outros times. E no Cuiabá, o Todinho jogou 36 vezes, marcou 8 gols. Em média, precisaria de 4 jogos para marcar um gol. E no Vitória, foram 11 jogos e 5 gols. Precisaria de 2 jogos para marcar um gol. No geral, principalmente nas passagens do Lucão no CRB, no Goiás, no Criciúma, no Cruzeiro, o Lucão teve uma média melhor do que a do Todinho. Mas com uma quantidade inferior de jogos. É importante salientar também. Teria que esperar um pouco mais, né? O Lucão teria que ter mais minutagem do que teve até agora. Eu acho interessante esse sistema de jogo com o Lucão, porque, veja, tudo bem, o centroavante, a tarefa dele é fazer gol. Mas o Lucão, ele contribui de outra maneira, né? Atuando, fazendo a parede, trabalhando ali de garçom. O pênalti, foi ele que arrumou o pênalti, ele chutou a bola no braço do cara. Então é um jogador extremamente útil, talvez não para os 90 minutos. Porque quando chega lá pela metade do segundo tempo, a situação fica muito complicada para ele. Ele não consegue jogar. Fica lá o tempo inteiro, né, tomando a butinada lá dos zagueiros sanguinários. Então, se tem um outro jogador no banco, aí entra o caso do Todinho. Como são 5 as substituições, dá para o treinador trabalhar da mesma forma sem mudar a característica de jogo. Porque hoje, do jeito que está, o Lucão não tem reserva. Tem o Rafael Costa que está machucado aí, né? O Rafa Costa não tem condição de contribuir. Nem sei quando é que ele estará em condições. E se estará em condições nessa Série B, a Bezona. Mas se tem o Júnior Todinho, o técnico tem a opção de fazer uma mexida no time sem mudar a característica. Hoje o que ele faz? Ele tem que mudar a característica do time. Ou coloca o Bruno Sávio, que não rende por dentro, ou então faz uma outra composição sem mexer com o Bruno Sávio, que não é satisfatória. Quando tinha o Davó era diferente, né? O Davó nunca foi um centroavante. Jogador de flutuação, um jogador que voltava para recompor, muito diferente do trabalho que é feito pelo Lucão. O Lucão não tem condições, jamais vai fazer nem tem velocidade para fazer um trabalho desse tipo. O Guarani teve muita dificuldade. Quando saiu o Davó, saiu quase que simultaneamente também o Júlio César, deu umas patinadas feias ali na competição, até arrumar a maneira de se ajeitar dentro da competição. Parece que o Daniel Paulista conseguiu encontrar o caminho. Mas vou torcer muito, tem um tempo longo aí de inatividade até o próximo jogo. Até hoje no programa Os Donos da Bola na tela da Band eu abordava isso com o Marquinhos, né? Se haveria a possibilidade de recuperação. Claro que o Todinho é importante, mas mais importante do que o Todinho é o Regis. Esse aí é a estrela da companhia, é o cara dos gols, né? O artilheiro, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B e artilheiro do Guarani. Então, se o Guarani tiver condições de pelo menos contar com o Regis, se não os 90 minutos, mas pelo menos uma parte do jogo, já será um avanço significativo até a próxima partida, que será no dia 4 de setembro. Um ouvinte está dizendo aqui, inclusive, que seria legal fazer esse levantamento por minutos, porque lembrou aqui que o Lucão entrou como reserva, iniciou a partida no banco, depois entrou no decorrer do jogo. Eu estou fazendo aqui com minutos, mas ele vai perder na média também. Eu já falo aqui depois do Valdemir essas médias em minutos. A passagem do Lucão, ô Tigrão, o Lucão ele chega no Brinco com o status de um grande reforço. Se tinha uma expectativa de que o Lucão seria aquele jogador do Goiás, né? Que em 2018 fez 21 gols em 45 jogos, levou o Goiás também, foi um dos protagonistas na campanha de acesso daquele time. Mas por enquanto, até o Daniel Paulista falou sobre isso, a gente tem visto um Lucão com falta de confiança no Guarani.
Falta de confiança e falta de futebol, não é, Júlio? Não é aquele jogador que teve uma passagem agora. Qual que é a pergunta que se faz? Então, o ápice dele foi no Goiás, marcando quanto? 21 gols? 21 gols, exato. 21 gols. Esse foi o ápice, foi o momento glorioso da carreira dele. Excelente. Mas essa foi a regra ou a exceção? Porque tem jogador que de repente pega um ano aí que o vento pega por baixo igual em Pipa, né, em Maranhão. Cada estado do Brasil fala de um jeito, empinar papagaio, Maranhão, Pipa, Capucheta, né, Quadrado. Então quando pega por baixo assim, solta a linha que ele vai embora. De repente foi quando o vento, os bons ventos, levantaram nas alturas o Lucão. Nessa passagem dele pelo Guarani, eu acho que seria injusto com o próprio jogador a gente dizer que ele não deu certo. Que o Lucão não serve, que o Lucão é cabeça de bagre, que ele é caneleiro. Não. Por quê? Ele agora, depois da venda do Davó, depois que foi embora o Davó, coerentemente, o Daniel Paulista fixou o Lucão como titular do time. Jogando bem ou jogando mal, ele não tinha oportunidade, entrava em pedacinhos de jogos, não adquiria o ritmo, e agora ele, mesmo com um estilo completamente diferente, ele era o reserva imediato do Davó. Muito bem. O Davó foi embora. Então ele agora é o titular. Mas tem o Alan Vitor, de repente você tem aí o Renanzinho, você tem alguma outra alternativa de botar um falso 9? Não. Essa é a coerência que eu estou dizendo. O treinador bateu o pé e falou, a partir de agora o titular é o Lucão. E o Lucão não vem bem. Ele, depois que o Davó foi embora, ele fez vários jogos. Se não fez inteiro, é porque não estava bem na partida. Porque uma coisa é minutagem do cara que começa no banco. E outra coisa, eu acho que esse estudo tem que ser feito em duas partes, é minutagem quando ele começa como titular. Porque quando ele não fecha os 90 como titular é porque ele estava mal. Aí ele foi substituído, ponto. Agora, quando você vai fazer minutagem de um cara que entra sempre aos 35 do segundo, é uma outra linha de análise. Então o Lucão, depois que virou titular, ele foi fazer o seu primeiro gol exatamente agora no último jogo contra o Operário, de pênalti. E olha que foi um sacrilégio para aquela bola entrar, porque o goleiro foi nela e pulou um pouquinho mais do que era necessário, deu uma passarinhada a mais e ela passou por baixo dele. Se ele vai com um pouco... Ele esperava uma bola a meia altura e ela passou por baixo do corpo dele, mas ele estava no lance e o Lucão não bateu bem. Mas fez o gol, não importa. Só que nesse jogo onde ele marcou o gol, e aí que eu queria pontuar para a gente esperar um pouquinho mais, o lance do gol foi o quarto dele dentro da grande área com êxito. O lance do gol, ele chuta, ele dá a virada e a bola bate no braço do zagueiro, pênalti indiscutível. Antes, ele já tinha preparado três, uma para o Júlio César, uma para o Sávio e uma para o Andrigo. Ele fez o pivô, segurou a becaiada na força de costas e acabou preparando, acabou fazendo o passe. Então ele teve um futebol, estou falando isso do primeiro tempo, segundo tempo não, ele teve um futebol solidário, ele teve um futebol pro time. Então, das apresentações do Lucão até agora, tendo entrado como titular ou tendo entrado com o jogo em andamento, a melhor foi essa da vitória de 3-0 contra o Operário na terça-feira. É isso que eu vi. Então, se ele não foi sacado do time quando não vinha marcando o gol e não vinha preparando, não vinha fazendo o pivô, não vinha sendo a boa referência que se espera dele, ele não foi sacado, não é agora que o treinador vai sacar. Ele fez gol, foi de pênalti, mas fez, e ele armou, sim, e se nós não reconhecermos isso, estaremos sendo injustos com o jogador, mas ele armou, sim, 3 ou 4 boas situações para os seus companheiros, fazendo aquilo que dele se espera. Ou o gol, ou preparando para alguém que vem de trás, segurando com o corpo, jogando de costas, fazendo o pivô e servindo alguém que está chegando de frente para o gol, como aconteceu contra o Operário, onde os gols não saíram, mas aí por imperícia de quem chutou, e não por responsabilidade do Lucão, que fez a parte dele.
Então falta confiança. Não sei se confiança, não sei se um melhor condicionamento físico, não sei se um misto de tudo isso, mas ele no jogo contra o Operário clarissimamente mostrou evolução, pelo menos na minha maneira de ver futebol. Só para não deixar aqui os colegas que perguntaram sobre os minutos, o Lucão jogou pelo Guarani 713 minutos, então ele tem uma média de 237 minutos para marcar um gol. A média no CRB foi de 196 minutos, no Goiás foi de 169 minutos e no Cruzeiro de 370. Então só essa média do Cruzeiro é a que ganha do Guarani. Mas foi o que nós dissemos aqui. Agora com um gol balançando as redes, de repente o Lucão consegue emplacar uma sequência melhor. Pois não? Sei que a gente tá falando do Lucão, né? E aí o Passarinho acabou me dizendo, ele tem uma pessoa muito ligada ao staff do Júnior Todinho, e essa pessoa disse para ele o seguinte, que existe uma cláusula no contrato do Júnior Todinho para com o Guarani. Se Júnior Todinho ficar muito tempo no estaleiro, por exemplo, vai ficar 2 meses no estaleiro, há a possibilidade de rescisão de contrato, Júlio. Pois é, acho que é uma segurança, né? É uma segurança para o Guarani. Porque o histórico do Todinho no ano passado, de fato, não foi positivo. Mas, repito, a gente espera que o jogador consiga aí fisicamente, clinicamente, estar à disposição. Porque o grande problema do Todinho não é a bola no pé, e sim estar apto ou estar focado para ajudar o time. Torcedores, estou aqui na espera das suas participações. 971021493. O que você quer falar na Bandeirantes? Mande seu áudio, porque daqui a pouco tem o Fala Galera. E daqui a pouco mais do Bugre com você, ok, Marcos Luiz? É só chamar, Júlio. Agora são 6h31. Trânsito. Pelo túnel Joá Penteado, o motorista só reduz a velocidade no sentido Faria Lima, na chegada à Rua de Almeida Barbosa. Prefeito Faria Lima tem tráfego intenso, sentido João Jorge, na altura das Amoreiras. No sentido contrário, lentidão na região do Hospital Mário Gatti. Chegou o inovador NexGard Spectra, uma solução completa contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos em um delicioso tablete. É um e pronto. Compre agora. Carlos Batista. E eu quero falar com você sobre um assunto muito gostoso e que tem história para contar em Campinas. Eu vou falar da Nico Paneteria. Tradicional, foi fundada em 1973. Um ambiente bem elaborado, onde cada sabor é produzido pensando em você. Requinte culinário presente em todos os momentos do dia. A tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Eu vou dar aqui alguns motivos para você fazer da Nico Paneteria um hábito diário em sua vida. Aberta 24 horas, 7 dias por semana. Produtos 100% artesanais criados na própria Nico Paneteria. Excelência e dedicação no preparo de cada uma das receitas. Almoço de segunda a sábado, das 11h30 da manhã até as 15 horas. E aqui você encontra a deliciosa coxinha da Nico Paneteria. A coxinha da Nico Paneteria é a melhor coxinha de Campinas. Já experimentou? Se ainda não experimentou, vá lá experimentar, você vai se deliciar. E todos os dias tem sobremesas preparadas para você. E nesta semana, começando hoje, dia 26, e vai até o dia 28 de agosto, tem o famoso Festival de Sonhos, com sabores Prestígio, Negresco, Creme Pavê com morango, Ferreiro, Ninho trufado, goiabada com critise, creme, doce de leite. Olha, é de dar água na boca, é ou não é? E ainda tem mais, hein? Buffet de caldos à vontade todos os dias da semana para você se deliciar. E aos finais de semana e feriados tem o buffet de café da manhã para começar o dia mais do que especial. Nico Paneteria, localizada no Castelo, no bairro Castelo, coração de Campinas e dos campineiros.
Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato esmaltado nórdico Snow, polido retificado, 60x60 em cepa, por apenas R$ 89,90. E tem mais. Torneira de mesa bica alta Basic Selite, por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até dia 27 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo tem Fluminense e Atlético Mineiro hoje com transmissão da Bandeirantes às 9h30 da noite. O provável Fluminense de Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro e Egídio, Martinelli, André, Iago Felipe, Luiz Henrique, Luca e Fred. Já o Atlético do professor Cuca vai a campo com Everson, Guga, Hever, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Alan, Zaratio, Nacho Fernandes, Zavarino, Vargas e Hulk. A arbitragem será dele, Anderson Daronco. O jogo válido pela Copa do Brasil, quartas de final, jogo de ida no Newton Santos, 9h30, com transmissão da Bandeirantes. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. O Grupo Serra Funerárias comemora 60 anos neste mês de agosto e traz promoção exclusiva. Adesão grátis para os 10 primeiros que ligarem. Garanta a tranquilidade da sua família, segurança, agilidade na parte burocrática, planos funerários com cremação e mais benefícios. Ligue 19 3775 9752 e associe-se já. Confira mais informações. Acesse gruposerra.com.br. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos, essencial nos momentos mais difíceis da vida. O Enem é grandioso, um dos maiores exames educacionais do mundo. Resultado do trabalho do governo federal por meio do Ministério da Educação e da dedicação de milhares de pessoas que trabalham para que tudo aconteça da melhor forma possível.
As provas do Enem serão dias 21 e 28 de novembro. Prepare-se bem e guarde essas datas. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Quem trafega no sentido Jacareí da Dom Pedro reduz a velocidade na altura do Trevo de Barão Geraldo, do Parque Imperador e entre a Vila 31 de Março e a rodovia Heitor Penteado. No sentido contrário, lentidão na altura do Parque das Universidades, da Ceasa e do Santa Mônica até a chegada à Anhanguera. Quem ama a tranquilidade escolhe produtos da Tigre que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama a tranquilidade, ama a Tigre. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Grupo Serra Funerárias, há 60 anos essencial nos momentos mais difíceis da vida. Confira promoções exclusivas. Ligue 19-3775-9752. Fala, galera! Aqui na Bandeirantes, pra todo mundo ouvir. Fala, galera! Vamos lá com Fala, galera, aqui na Bandeirantes. É a vez dos ouvintes participarem e a primeira mensagem vai pro ar. Boa tarde, pessoal. Não sei se hoje vai ter áudio, mas gostaria de deixar uma contribuição aí rápida. Admiro muito o Batista como narrador, mas principalmente como contador de causos, crônicas, né? Então eu queria dar uma sugestão aí, por que não lançar um podcast do Batista? Acho que seria interessante, cara, tem muita história legal, muita coisa bacana aí pra ele contar. Hoje, o que a gente tem de podcast aí, só que no meio futebolístico, principalmente da região, que eu acho que é um pouco pobre. Então aí fica a dica aí pro Batista, eu tenho até um nome para esse podcast, Podcast A Origem. Fica a dica aí, Batistão. Valeu, um abraço. Qual o nome dele, Júlio? Guilherme. Isso. Guilherme, um grande abraço para você, muito obrigado. É a modernidade, né? Hoje tem o tal do podcast. É uma grande ideia. Eu, assim, não tinha pensado nisso, né? Porque nós temos aqui as nossas tribunas. Tem o rádio, tem a TV. E aí, consequentemente, absorve de maneira grandiosa tudo aquilo que a gente tem que fazer, além da parte comercial, né, que me toma um tempo bastante significativo. Mas eu gosto muito de história. Eu aprendi isso com o meu avô, Alcides Pereira, e presto atenção em detalhes, em minúcias. Eu fico, às vezes, ouvindo e imaginando. Isso vem dos livros também, né? Eu leio cerca de 40 livros por ano. E o livro vai dando essa bagagem para treinar o cérebro para poder contar essas histórias. Eu gosto demais. Quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente consegue colocar em prática esse podcast contando histórias. É isso. Boa, Guilherme. Obrigado pela mensagem. Próximo ouvinte vai falar. Boa noite, Júlio. Demais integrantes aí da equipe Band. Opa. É o Júnior Bugrino aqui do Taquaral. Nos comentários sobre o Lucão, o Tigrão falou sobre capucheta. Então, o Tigrão deve ter tido uma infância, uma adolescência, assim como a minha, que tem a mesma idade dele, mais ou menos, mesmo porque nós somos da mesma região. Ali aos arredores da Jorge Tibiriçado, Pissarrão, antes de ser canalizado. Então, eu pergunto pro Tigrão. Alô, Tigrão. Na sua infância, na sua adolescência, você soltava a rabiola, empinava um rabicó ou preferia correr atrás de uma capucheta? Um grande abraço a todos. Pô, aí você me aperta sem abraçar, pô. É o seguinte, eu sempre gostei de correr atrás de uma capucheta. E pra quem não sabe, pros mais jovens aí, pô, aquela região onde eu fui criado, né? Joguei bola na rua, ali na José Gabeta, não passava um carro. Hoje é uma das avenidas mais movimentadas de Campinas, porque ela liga, né? Duas regiões importantes, saindo lá debaixo da Avenida das Amoreiras, virou uma via expressa importante aí. Para quem não sabe, a gente não tinha grana para comprar papel de seda e para comprar cola. Depois a gente aprendeu a fazer cola com farinha de trigo. E aí a gente aprendeu a fazer a vareta, que tinha que comprar pronta, a gente fazia com vareta de bambu.
mas continuou faltando grana para comprar o papel de seda para fazer o Maranhão. Eu chamava de Maranhão. É o quadrado, a pipa, né? E aí a gente se virava com a capucheta. O que é a capucheta? Ela não tem a armação de bambu ou de vareta comprada, que é aquela estrutura que é dada para a pipa, para o Maranhão, para o quadrado, né? Então a capucheta não tem nada, é a folha de jornal, a gente dava uma dobrada nela, fazia-se um formato como uma telha e botava o estirante, fazendo 2 furos nos 2 lados da folha, um estirante, passava a linha de costura de um lado no outro, ela ficava toda mole. E aí pegava um vento a favor e às vezes a capucheta ia embora, penava, ficava a 1 quilômetro de altura. E a gente se divertia. Por quê? Porque subia como aqueles papagaios lindos, aqueles maranhões lindos da moçada que tinha mais grana do que a gente. Ela subia igual, só que era um negócio meio feio, meio esquisito, né? Parecia um negócio do outro mundo. Mas a gente conseguia fazer a brincadeira. Tinha os caras mais abonados, eles tinham a carretilha para enrolar a linha, que a gente chamava de maquininha, com aquela estrela no meio. A nossa não, a nossa era capucheta e enrolava em lata de óleo, linha 24. Era exatamente a bitola da linha, que aguentava a força do vento. Mas a gente teve uma infância maravilhosa, gloriosa. Batia bola na rua, corria atrás de balão, que hoje é muito perigoso, é proibido, soltava a capucheta. Depois eu comecei já a descolar algum, aí até fazia Maranhão para vender na feira. E aí deu no que deu. Eu gostei muito da área comercial, da área de comunicação, mas a primeira venda que eu realizei na minha vida foi fazendo o Maranhão, aí já aqueles bonitos, mas aí eu não fazia para eu brincar, não. Eu fazia para ganhar algum. E vendia na feira, estendia assim aqueles maranhões na calçada da feira livre. E a moçada passava, as crianças, mãe, eu quero um daquele, ia comprando. E eu voltava para casa com algum no bolso e ajudava nas despesas de dentro de casa. E também separava o meu para um cineminha, para comprar uma paçoquinha. E assim foi. Uma infância gloriosa. E eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente, se é que não o conheço, o ouvinte que brincou com a gente ali, que ele falou que tem praticamente a minha idade, é do pedaço, provavelmente já devo ter dado umas canetas nele. Troca-troca jamais. Próxima mensagem vai pro ar. Amigos do futebol, amigos da Band, vamos tirar o chapéu para o Apodi pelo lindo gol. Golaço. Mais do que lindo. Pelo golaço que ele acaba de fazer pelo Goiás, frente ao Confiança agora há pouco. Um gol de rara felicidade, lembrando a Lá Romário. Você já deve ter assistido, né? Pena que quando estava na Ponte, deve ter feito lá seus gols, mas igual essa plástica que ele conseguiu fazer agora há pouco, não me recordo. Mas felicidade para ele, tá mostrando que tem muita lenha para queimar ainda, hein? É o Jair aqui de Hortolândia, São Paulo. Inclusive, tá um jogo movimentado, né? O Goiás vai vencendo o Confiança 2-1, foi um golaço do Apodi. Quem teve a oportunidade de ver aí o gol do Apodi, foi um golaço mesmo. Eu me lembro de um gol do Apodi, foi uma bola invertida do Bruno Rodrigues, ele puxou pela perna esquerda, acertou a gaveta. O Lupe, de repente, pode lembrar o adversário, talvez o Operário, Ponte algo assim. Preta 1, Operário 1. Isso, ó, tá vendo? Ele fez um gol de canhota. Eu só lembrei que foi Operário que eu narrei o gol. Senão eu não lembraria, não. Mas foi um golaço da Apodi também. Então, vira e mexe, ele acerta uns petardos aí, faz uns golaços o Apodi, né? O jogador tem essa facilidade. Eu posso falar que o gol do João Paulo, mais um de falta do Confiança, foi muito mais bonito que o do Apodi. Como o João Paulo faz gol de falta, hein? Olha, na Série B aí já desponta aí como um dos principais batedores de falta da Bezona. Tá fazendo muito gol o João Paulo nessa temporada contra a Ponte, foram 2. Mais um ouvinte vai falar aqui na Band. Amigos da bola, da Band, muito boa noite. Quem tá falando aqui é o Carlinhos. Júlio Nascimento, fala pro Glerger hoje, nos donos da bola, quando realmente eles estavam comentando sobre a trajetória do Glerger, que ele começou, né?
e ele falou do goleiro Irã. E eu lembrei que provavelmente aquele dia que o Irã urinou no poste do gol lá do placar eletrônico. E por isso que ele foi punido e advertido, né? E aí o Gleger, então, pôde estar realmente entrando na equipe do Guarani. Depois você dá um alô pro Batista, aproveitando, se lá no torneio da Cana, né, onde eles jogavam naqueles campos que ficavam no meio do mato, né? Se, como ele é lateral direito, ele também não dava uma corridinha pro meio do mato e fazia a mesma coisa que o Irã? Muito obrigado, boa noite, hein? E aí, Batistão? No meio do mato é bom, hein? Aliás, eu na minha infância, né, morei em roça, não tinha banheiro, né? Não tinha privada. O negócio era a moita. Aliás, tem até uma expressão, né? Ou faz ou sai da moita. Então a gente ia atrás da moita. Esse episódio que aconteceu com o Irã foi no Morumbi. Eu estava nessa partida, estava transmitindo o jogo. Marcos Luiz, será que era o Marquinhos que estava comigo? Não me lembro quem era o repórter. Mas, de repente eu olhei assim, né, o jogo rolando. E não tinha goleiro, o Guarani estava sem goleiro, o gol estava vazio. Olhei atrás do gol, tinha uma placa, aquelas placas de propaganda. Atrás da placa de propaganda tá lá o Irã urinando, né? Com o jogo rolando, pô. Não é que o Irã era louco, ele tinha um hospício inteiro com os loucos batendo, né, com um porrete ao redor do latão de 200 litros. Só podia ter isso na cabeça, porque até ele foi tirar a carta de motorista aqui em Campinas, chegou dirigindo lá o carro dele, um Ômega, e ainda deu um cavalo de pau na frente do delegado. Nossa. Aí o Betuzini teve que ir lá na delegacia para retirar o Irã. Foi preso, desacato à autoridade, né? O cara chega sem carta para fazer o exame para tirar a carta de motorista e acontece um negócio desse tipo. Então esse negócio de urinar atrás do gol não foi no estádio Brinco de Ouro, foi no Morumbi, uma partida contra a equipe do São Paulo. E a história que nós contamos hoje lá na tela da Band nos Donos da Bola é a comparação que existe, por exemplo, entre o menino que começou agora na Ponte Preta, né, o Thiago Lopes. É uma história muito parecida com o Gleger, porque o Thiago Lopes ele só ganhou uma oportunidade porque dois jogadores se contundiram e aí ele, muito jovem, jogador da base, teve a oportunidade. Aconteceu isso com o Gleger. O Gleger, muito jovem, goleiro recém-saído da base, era o terceiro goleiro. O primeiro, o Irã, titular, foi afastado por indisciplina. Pitarelli era o segundo, entrou, machucou na partida contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O Guarani meteu 4 no Grêmio lá em Porto Alegre. É aquela história que eu já contei aqui diversas vezes. O Guarani não ganhava de ninguém. De repente, começou a ganhar a partir deste jogo. Teve uma troca de treinador. Depois da partida contra o Santos, Lula Pereira foi demitido lá na Vila Belmiro. E aí o Vadão chegou, empatou 2 jogos. O Guarani precisava vencer 3 partidas para escapar do rebaixamento. Se empatasse 1, isso foi 97, o Guarani estaria rebaixado. Meteu 4 lá no Grêmio. Depois do jogo contra o União São João de Araras, não tinha goleiro, ou seja, o titular está afastado, o reserva entrou, Pitarelli machucou. Aí entrou o Gleger, Vadão bancou o Gleger entrou, fechou o gol, o Guarani ganhou de 1-0, o gol do Edinho Goiano de cabeça, cobrança de escanteio, a 47 do segundo tempo, e foi na partida contra o Vasco. O Vasco tinha um timaço, Evair, centroavante, tinha Juninho Pernambucano, Edmundo, Carlos Germano era o goleiro, enfim, uma seleção brasileira, tanto é que foi campeão. Mas perdeu para o Guarani, jogando no estádio Brinco de Ouro, partida com placar de 3-2, e o Guarani teve uma escapada épica e permaneceu no Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão. Esse jogo do xixi do Irã no Morumbi, Batista, eu estava na cabine com você e o Marcos Luiz acho que não era nem nascido, pô. Quem era o repórter era o Almeida Neto Bolinha. E teve uma outra numa decisão de Campeonato Paulista também. Primeiro jogo, decisão em 2 jogos, Palmeiras e Corinthians.
aquele Jorginho, que não tem nada a ver com o Jorginho treinador hoje, e também não tem nada a ver com o Cantinflas. Hoje os dois são treinadores. Aquele Jorginho que veio de Marília pro Palmeiras, né? E depois jogou um pouco no Corinthians. Ele fez um negócio parecido com esse do Irã, numa final de campeonato. Ele teve uma diarreia, mas uma coisa repentina, que já vem aquela fisgada de dentro para fora, e a bola rolando, e ele desceu correndo lá pro vestiário. Ele pelo menos não fez no gramado, ia adubar a grama. Ele desceu correndo, parece que já deixou um rastro de algo não muito cheiroso nas escadarias do vestiário. Aí fez esse serviço aí, trocou o calção e voltou, e não pediu autorização para voltar, porque foi motivo de força maior. Ele não saiu por contusão, ele saiu correndo, ele se ausentou do jogo para não acabar com o jogo. E aí, do mesmo jeito que ele desceu correndo, ele voltou correndo e entrou no jogo. E depois que nós ficamos sabendo o que será que ele foi fazer lá, eu já tinha uma pálida ideia, mas parece que foi coisa bem pior do que isso. Próximo ouvinte vai falar na Bandeirantes. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde a todos vocês da equipe da Bandeirantes. Eu ouvi atentamente aqui um comentário que o Carlos Batista fez a respeito dos valores, né, monetários que esse pessoal recebe tudo aqui. Aí me chamou a atenção um detalhe aqui. Como é que nós conseguimos ainda ter... Como é que o São Bento se mantém? Como é que o Marília se mantém? Como é que a Ferroviária se mantém? Como é que o Bandeirantes de Birigui ainda se mantém? Eu vejo aqui, com todo o meu respeito ao Tiãozinho, né? Não sou partidário de Tiãozinho, mas respeito o trabalho que ele fez. Como é que consegue se manter sem divisa? Não tem público. Sócio-torcedor é uma pandemia. Como é que esses clubes estão conseguindo pagar o salário de toda essa turma aí? Um abraço, bom trabalho para você. CH, do E10. Como é que é o negócio? CH é 10? É. Da hora isso aí. CH, você é 10. Que top, hein? É o fã-clube do Carlos Henrique presente. Ele volta segunda-feira. Segunda-feira o CH estará de volta. Ou então no sábado, quem quiser vê-lo também estará na tela da Band com Oeste e Botafogo, Série C. Série C na Band. Olha, o que o ouvinte coloca aí, ele assinou, falou o nome dele, não, Frank Bob. Frank Bob. O Frank Bob, ele coloca uma coisa que é, assim, para a NASA estudar, né? Tem que ser um instituto ou então tem que ser algo que realmente tenha muita profundidade para explicar o futebol brasileiro. Porque é uma coisa impressionante como é que pode, porque nenhuma empresa do mundo ela funciona dando prejuízo. Então, a dona de casa, por exemplo, tem uma habilidade muito grande. Ela sabe quanto que entra e quanto que precisa sair. Você faz ali o break-even, né, que os economistas chamam, que é receita versus despesa. Então o futebol é impressionante, porque não tem explicação. Porque não tem receita, não existe receita, o patrocinador paga muito pouco, não tem público, vem o dinheiro da televisão que é insuficiente. Série B acho que paga 8 milhões, né? 7 milhões alguma coisa, aí não chega a 8 milhões. Antigamente, antes da Lei Pelé, ainda os clubes conseguiam sobreviver vendendo jogadores. Passava o ano inteiro no ralo, com enormes dificuldades financeiras. No final do ano vendia 2 ou 3 jogadores e fazia um caixa. Hoje está complicado, porque depois da Lei Pelé, dificilmente um clube tem 100% dos direitos econômicos. Normalmente é tudo rachado, dividido, fatiado, chamado jogador pizza, jogador mortadela, é todo fatiado. Então só uma parte. Muitas vezes a parte menor é a parte do clube. Então o clube trabalha, coisa que eu não consigo entender também, produz o jogador na base, quando o jogador se destaca e quando é vendido e quando consegue apurar algum valor, a maior parte do valor vai para a mão do empresário. O empresário se preparou para a Lei Pelé, os clubes não. Então é uma conta que não fecha, é algo que realmente não tem explicação.
Meus amigos, encerramos aqui o Bandeirantes Esportiva dessa quinta-feira. Muito obrigado a todos vocês que participaram, aos nossos colegas e toda a equipe de Carlos Batista. Na sequência tem Voz do Brasil a partir das 8, concentração, e 9h30. O bicho vai pegar em metal e se ligar em metal. Fluminense, Atlético Mineiro, narração aqui de Pedro Martelli na Rádio Bandeirantes. Volta amanhã, 11h30 com nossa área, 5 horas com Bandeirantes Esportiva. Grande abraço. Tchau, gente. Boa noite. Bandeirantes.